Olá, já deu o horário, né? Olá, Só vocês três. Assistiram os vídeos? Quem assistiu os vídeos? Ainda não, Andresa. Valquinelli e Virna, assistiram? também ainda não. Eita, e Virna? Virna, tá aí, Virna? Ainda não. Eu vou botar para apresentar aqui e vou mostrar bem rápido, certo? Já que os vídeos estão lá. Estão aquele mesmo esquema. Tá todo mundo vendo? Estou. Então vamos lá. O assunto dessa semana é planta baixa, certo? Vocês vão aprender a desenhar plantas baixas e ler e interpretar plantas baixas. Qual a definição? É a projeção horizontal da seção inferior que se obtém ao passar um plano horizontal através da edificação a uma altura tal que corte as paredes, portas e janelas. Quando você lê isso aqui, você acha um pouco complicado, mas a partir do momento que você vai para as figuras, dá para entender. Então, ó, existe a edificação, vai passar um plano horizontal cortando a edificação, tá? A parte superior ao plano eu retiro. Aí o observador se posiciona acima da edificação, então é uma vista superior da edificação cortada. O que ele vê vai ser projetado num plano posterior a ele, no caso, um plano horizontal. Quando houver a épora, nós temos a nossa planta baixa, certo? Então, quando a gente volta lá e lê a definição, é bem mais fácil. Ó, é a projeção horizontal da seção inferior que se obtém ao passar um plano horizontal através da edificação a uma altura tal que corte as paredes, portas e janelas, certo? Essa altura geralmente é 1,5 m, tá? Por que 1,5 m? Porque 1,5 m corta a maioria das janelas. Qual a finalidade de uma planta baixa? Determinar a forma, as dimensões, a distribuição dos cômodos ou compartimentos, ou seja, para determinar como que vai ser daquela edificação, como que vai ser os cômodos, a localização dos cômodos, principalmente o tamanho dos cômodos, certo? Então, aqui é o desenho de uma planta baixa, tá? Ela está com a frente da edificação voltada para baixo, sempre a frente da edificação é voltada para baixo, então a gente começa desenhando de baixo para cima, tá? Por que que ela é voltada para baixo? Observa aqui a edificação, aqui é a parte frontal. Onde é que vai estar a projeção da parte frontal? Vai estar aqui. Quando houver a época que o plano horizontal girar, então a frente da edificação vai ficar para baixo, ok? Quais as escalas? Em desenho arquitetônico, na planta baixa, o recomendado é a escala 1:50. Mas nada me impede que eu trabalhe em outra escala. Isso aqui é o recomendado. Eu posso trabalhar na escala 1:75, 1:100. Projeto onde aparecem poucas paredes e os comprimentos são grandes, pode-se usar a escala 1:100, detalhando na escala 1:20 ou 1:25 as partes mais complexas. Por exemplo, se vocês forem fazer um projeto de um galpão tem poucos detalhes, porque só são paredes externas e, no máximo, um escritório, um banheiro ali dentro. Então, não é muito detalhe. Então, você pode desenhar na escala 1:100, porque galpão, geralmente, são paredes grandes, né? Então, pode desenhar na escala 1:100. Quando eu desenho na escala 1:100, o desenho vai ser menor do que se eu desenhar na escala 1:50. Caso tenha algum detalhe ali na planta baixa, eu posso usar esse detalhe na escala 1:20 ou 1:25. Ou seja, eu faço outro desenho
apenas com o detalhe na escala 1:20 ou 1:25, que é um desenho maior. Paredes. Como é que eu represento paredes? Para me representar paredes, eu vou representar com a parede externa e a interna. Então, serão duas retas paralelas, certo? Em que uma é a face interna e outra face externa do cômodo, tá? Então, sempre paredes vão desenhar com duas linhas. Como que podem ser essas linhas? Podem ser linhas contínuas e largas, que são aquelas que são efetivamente cortadas pelo plano de corte, ou seja, olhando aqui para esse desenho, nós temos essas paredes aqui que estão em destaque preto, que são aquelas que foram cortadas pelo plano de corte. Então, as paredes devem ser contínuas e largas. Elas podem ser linhas estreitas e de menor largura. Observem aqui, onde é que eu posso desenhar com essas linhas mais estreitas? As coisas que estão abaixo do plano de corte. Então, aqui na janela, os peitorios aqui dessas três janelas estão abaixo do plano de corte. Então, eu vou desenhar com linhas mais estreitas, certo? E posso desenhar também com linhas tracejadas, certo? O que são essas linhas tracejadas? São as arestas não visíveis, que podem estar situadas acima ou abaixo do plano de corte, certo? Então, por exemplo, eu vou desenhar, deixa eu pensar aqui, uma parede para me colocar, pronto, um box do banheiro. Um box do banheiro, as paredes são mais baixas, então eu desenho com linhas estreitas, certo? Desenho com linhas estreitas. Eu acho que alguém solicitou a entrada e eu não tenho como permitir. Eu vou ter que parar a apresentação. Ai, espera aí. Deixa eu ver aqui. Deu certo. Estão vendo? Então, paredes tracejadas são aquelas que eu não consigo ver. Por exemplo, o plano de corte não passa a 1,5 m. Então, o que é que eu não consigo ver? Se eu tiver uma janela alta, ou seja, janela de banheiro, ela não é alta, então eu tenho que representar ela tracejada, certo? E em relação à espessura das paredes, ou seja, a distância entre uma linha e outra, vai depender do tipo de tijolo que eu vou utilizar e da maneira que eu vou colocar esse tijolo. O tijolo ele pode ser 20 por 10 por 5, tijolo comum, aquele tijolo maciço, muito utilizado antigamente. Hoje se usa mais o tijolo furado ou bloco de concreto. Esse tijolo de cerâmica, ele geralmente é 20 por 20 por 10, mas vocês podem encontrar tijolos com dimensões diferentes, certo? Esse aqui é o de 8 furos, vocês podem encontrar de 6, podem encontrar com 10, depende muito do tijolo, mas no geral é 20 por 20 por 10. O bloco de concreto vai depender, aí é uma variação muito grande, porque existem diferentes modelos de bloco de concreto, certo? Então, ele pode ser, para esse exemplo aqui, ele é 19 por 19 por 39, mas vai existir uma grande variedade de bloco de concreto. Vamos lá. Se a parede for de tijolo comum, que é 20 por 10 por 5, quando eu for sentar ele na espessura de um tijolo, ou seja, levando em consideração os 20 centímetros, isso aqui são tamanhos reais, tá? O tamanho real de 20 centímetros, eu vou considerar que a espessura da minha parede vai ter 25. Por que 25? Porque eu tenho sempre que acrescentar 5 centímetros a mais para o revestimento. O que é esse revestimento? Reboco, o salpix coloca antes gesso que coloca nas paredes, massa corrida, tinta, cerâmica que coloca nas paredes, porcelanato. Então, independente do tipo de revestimento que vai ter naquela parede,
eu vou considerar sempre 5 centímetros a mais. 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Isso do tamanho real. Muitas vezes as paredes ficam menores, certo? Ficam menores do que do que esses 5 centímetros, tá? Então, quando isso acontecer, não importa para a gente vai considerar aqui o tamanho real para o desenho. Na espessura de meio tijolo, observem aqui como é que é sentado o tijolo. É considerando os 10 centímetros, então eu vou considerar 10 de tijolo mais 5 do revestimento. Para a parede de tijolo espelhado, eu vou considerar 5 centímetros do tijolo mais 5 do revestimento. Então, minha parede vai ter 10 centímetros. Se o tijolo for de cerâmica, que ele é 20 por 20 por 10. Então, se for na espessura de um tijolo, ou seja, como se diz, o tijolo deitado, certo? Eu vou considerar 25 centímetros, tá bom? Se for na espessura de meio tijolo, vai ser 10 do tijolo mais 5 do revestimento. Esse daqui é a espessura de tijolo mais utilizada, tanto para a parede interna quanto para as paredes externas. Por quê? Porque as casas de hoje, elas usam ferro, certo? Elas são com colunas. Antigamente, as casas não tinham ferro, bem antigamente mesmo. Fazia as paredes externas com tijolo deitado e as internas com tijolo comum, certo? Com tijolo na espessura de meio. As paredes, elas podem ser altas ou baixas. O que é parede alta? É quando toda ela tem a mesma altura de pé direito. Então, se vocês olharem aqui nessa figura, essa parede aqui está na mesma altura do pé direito. Então, quando eu for representar, eu represento ela totalmente livre. E se a parede for a meia altura, ou seja, mais baixo do que o pé direito? Então, quando eu estiver olhando de cima, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que representar, ó, a parede do pé direito livre e a outra, ó, não é livre, certo? Vai ter que ter aqui, ok? Relação às portas. As portas podem ser portas de giro, vai e vem, porta de correr, vários tipos de porta. Vou mostrar mais. Porta de giro. Como é que eu represento a porta de giro? Sempre que vamos representar a porta, vamos representar elas abertas, certo? Então, a porta de giro eu represento aqui a folha da porta com 90 graus aberto. 90 graus em relação à boneca, tá? O que é boneca? Essa pequena partezinha aqui, ó, da parede, certo? Que eu tenho que deixar para a minha porta poder abrir toda e eu poder encostar ela na parede. Se eu não deixar a boneca, a minha porta vai ficar aqui, ó, e o eixo da porta eu não consigo abrir ela toda, certo? Então, o que é que eu represento numa porta? A folha 90 graus aberta, o arco com o sentido do giro, indo da extremidade da folha até o batedor da porta, ok? Também tenho que representar a boneca. E quando eu estou representando porta, eu tenho que olhar também para o nível dos pisos. Eu vou já mostrar a vocês esses níveis. Então, aqui, ó, porta de vai e vem, certo? Duas folhas, 90 graus, tá? Aquela conhecida como porta de bang-bang, essa. É muito utilizada em restaurante. Aqui, uma porta de correr externa. Porta pivotante, é o eixo central. Veja que sempre a porta é representada aberta. Porta pantográfica ou camarão é quando ela tem, ó, só duas folhas, diferente da sanfonada, que são várias folhas. Essa porta sanfonada, ela é muito encontrada em banheiro, aquelas portas de plástico, né, que a gente já compra pronta. Então, ela é muito encontrada em banheiro. Aqui tem porta de correr interna e externa. Veja que a porta de correr interna, ela corre para dentro da parede e a externa corre por fora. Aqui nós temos a porta circular, ó, duas folhas. Encontrada onde essa porta? Onde é que a gente sempre vê ela? Hein? Em bancos. Sempre encontramos porta circular em bancos. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo?
Alguém fale que eu não vejo no chat. Estamos sim. Certo. Ok. Gente, aqui mais uma vez falando sobre a boneca, certo? Chama-se, ó. No encontro das duas paredes existe, após o vão da porta, uma pequena saliência para a fixação dos mesmos. Ou seja, esse espaço aqui atrás da porta é o que a gente chama de boneca ou boneca de parede, tá? O que é ideal para essa boneca? Que ela seja de 10 a 20 centímetros. Isso então é um real. Então, em relação aos níveis dos pisos, se as portas forem, se a porta estiver ligando dois compartimentos com o mesmo nível, então eu vou representar ela livre, tá? Ó, totalmente livre. Veja que a porta eu tanto posso representar com um arco ou 45 graus. Se houver diferença de nível, por exemplo, onde é que tem diferença de nível numa casa? Entre quarto e banheiro, entre sala e entre cozinha e área de serviço, existe diferença. Cozinha e despensa, existe diferença de nível. Entre a sala e a parte externa, ou seja, a área ou a garagem, certo? Então, o que é que tem que ser sempre mais baixo? As partes que podem ser molhadas, certo? Em que o piso geralmente é lavado. Banheiro lava o piso, cozinha lava o piso, área de serviço, garagem, área, se lava sempre o piso. Então, são partes, o piso tem que ser mais baixo, né? Porque se ele for mais alto ou igual, ele vai, né, invadir todos os outros compartimentos. Então, quando eu vou desenhar a porta, eu tenho que olhar para o nível dos pisos. E vou colocar aqui, ó, essa linha, que é representando o quê? A diferença do nível dos pisos. Então, essa linha sempre vai estar para o lado mais baixo. Então, vamos supor que aqui é o banheiro. Então, quando eu entrar, que aqui é o, desculpe, o quarto, quando eu entrar é o banheiro. Por que aqui é o banheiro? Porque a linha está para o lado mais baixo. Então, o piso do banheiro tem que ser mais baixo que o piso do quarto, ou o piso do corredor, da sala. Se abaixo da porta estiver uma soleira, que é soleira, basta olhar aqui, ó, para essa imagem, certo? É tipo um batente que tem abaixo da porta. Onde é que eu encontro muito soleira? Em casas que próximas a rios ou lagos, certo? Que podem alagar quando tem muita chuva e esse rio enche. Então, a água, para não entrar dentro de casa, eles colocam essa soleira embaixo da porta. Então, se houver uma soleira embaixo da porta, eu represento aqui, ó, para os dois níveis. Aqui é porta de correr, certo? Com soleira. Veja que nós temos 3 tipos de porta de correr. Essa aqui é a porta de correr externa. Essa aqui é a porta de correr externa, mas ela é semi-aparente. Veja que eu tive que quebrar, ó, quando eu fui colocar essa porta, eu tive que quebrar uma parte da parede para que ela corra no mesmo sentido da parede. E aqui é uma porta de correr interna, que corre para dentro da parede. Vão livre. O que é vão livre? É um espaço, certo? Uma porta sem folha, ou seja, é apenas um espaço na parede. Tá? Então, quando eu for representar o livre, eu represento apenas as paredes, sem mais nada. Se o vão livre estiver entre os pisos do mesmo nível, eu represento livre. Mas caso exista diferença de nível, eu vou colocar sempre aqui, ó, para o lado mais baixo. Dimensões das portas. Portas externas, 0,80 por 2,10. Isso aqui é o mínimo, tá? Então, é 0,80 de largura por 2,10 de altura. Portas internas, aquelas portas de quarto, 0,70 por 2,10. 0,70 de largura por 2,10 de altura. Portas de banheiro, o mínimo é 0,60 por 2,10. Ok? Ah, mas eu quero fazer a minha porta principal com 1,20 m. Posso? Pode. Sim, essa aqui, por exemplo, essa porta aqui tem 1 metro. Acredito que ela tem 1,10 m. Olhando aqui para a foto, ela tem 1,10 m. Certo? De largura. Isso aqui são as dimensões mínimas.
Internas, você vai encontrar 0,70 e 0,75. Para banheiro, geralmente 0,60, ok? Banheiro dispensa também é 0,60. Janelas agora. Janelas eu represento no centro da parede, não portas eu represento no canto, não é isso? A porta eu represento sempre no canto da parede para me economizar espaço. A janela eu represento ela no meio da parede, ok? Centralizada ali naquela parede. A janela ela pode ser alta ou baixa. O que é que vai diferenciar uma da outra? É a altura do peitoril, tá? Se o peitoril for abaixo de 1,50 m, de 1,50 m para baixo, eu vou considerar a janela baixa. Como é que eu represento janela baixa? Com as linhas contínuas. Então, aqui, ó, são as arestas da parede cortada. Então, veja que elas são mais largas. Aqui, ó, é o peitoril. Isso aqui é olhando de cima, a janela cortada. E aqui a folha da janela, certo? Se a janela for alta, ou seja, o peitoril acima de 1,5 m, eu tenho que representar ela tracejada. Ela toda tracejada, ok? Gente, o que é peitoril? Peitoril é a altura da base da janela até o parte superior do piso. Isso aqui é o peitoril. Portas, as medidas é o quê? Largura por altura. Janela vai ser sempre largura por altura sobre o valor do peitoril. Então, olhando aqui, ó, essa janela, 1 metro de largura, 0,30 de altura e 1,80 de peitoril. Então, essa aqui é uma janela alta. 1,80 é acima de 1,5 m. Certo? Então, eu represento tracejada. Essa daqui, 0,80 de largura, 1 metro de altura e 1,10 de peitoril. Então, o peitoril é abaixo de 1,5 m. Então, eu represento ela com linhas contínuas, a janela baixa. Dúvida sobre janela? Alguma dúvida? Quando vocês forem ver o vídeo, aí tá, o vídeo com a aula teórica tá mais explicado. E eu explico muito também nas aulas práticas. Em relação às escadas podem ser em 2 lances, em caracol ou lance único. E pode ter ainda o armário embaixo. Se tiver armário embaixo, eu tenho que representar a porta, certo? Os degraus. O piso do degrau, as dimensões é de 29 a 30. Esse aqui é o recomendado. E a altura de 16 a 19. O ideal é que não se passe de 19, porque senão vai ficar muito alto e vai ficar muito cansativo de subir aquela escada. Ok? Depois que aprenda a fazer as paredes, portas e janelas, chegou a hora de fazer a cotagem. O que é cotagem? É a representação gráfica do desenho das características do elemento através de linhas, símbolos, valor, número da unidade e medida da edificação. Gente, a cotagem é a principal parte da planta baixa, é a principal coisa, porque é ali que eu vou colocar todas as medidas, todas as dimensões, certo? Então, do que é composto uma cotagem? Da linha de cota, linhas de extensão, terminação de linha de cota, que está no encontro da linha de cota com a linha de extensão, e a cota. A cota é o valor numérico, certo? Então, linha de cota sempre paralela às paredes. Qual a distância entre as paredes e a linha de cota? De 0,8 a 1 centímetro. Isso quando está desenhando, certo? 0,8 a 1 centímetro. Linha de extensão, elas são no mesmo sentido das paredes. Elas vêm nas paredes internas, ok? Sempre nas paredes internas. A distância das paredes até o início da linha de extensão de 2 milímetros. A cota, esse valor sempre vai ser em metro, ok? E sempre com 2 casas decimais. Esse 0,15 é o quê?
é referente à espessura das paredes. Como eu não consigo escrever o 0,15 aqui dentro, então eu posso botar ao lado, certo? Terminação de linha de cota. Existem vários tipos de terminação de linha de cota. Um pequeno círculo, um ponto, traço oblíquo ou setas. O importante é que eu utilize sempre o mesmo tipo de terminação de linha de cota, certo? Sempre o mesmo tipo. A ABNT recomenda o metro como unidade de medida para desenhos em planta baixa, ok? Ou seja, todas as dimensões que a gente coloca na planta baixa tem que ser em metros. E aquelas dimensões correspondem ao valor real. Não é o valor que eu desenhei, tá? É o valor real. Quanto que aquela medida vai representar no real. Quando eu estiver escrevendo, eu tenho que escrever sempre da esquerda para a direita, se for na horizontal, isso é o valor, o número. Também para nomes. E se for na vertical, eu tenho que escrever de baixo para cima. Então, esquerda para a direita na horizontal, de baixo para cima na vertical. Aqui algumas coisas que são obrigatórias de cotar na planta baixa. O comprimento interno de todos os cômodos, ou seja, de dentro a dentro de todos os cômodos, é obrigatório a largura interna de dentro a dentro. Veja que existe a NBR 6492 da ABNT de 1994. Ela vai falar só sobre planta baixa. Então, quem tiver alguma dúvida, pode pesquisar essa NBR na internet, certo? Que ela fala tudo, todos os detalhes de planta baixa. Espessura das paredes. É obrigatório cotar. Ah, mas vamos desenhar à mão. Então, não precisa colocar todas as paredes, certo? Todas as dimensões, porque é muita coisa. Então, eu posso cotar uma ou duas, que já vai representar a minha parede. É obrigatório representar o comprimento total, ou seja, indo de fora a fora. A largura total, indo de fora a fora. É obrigatório colocar o nome em letra maiúscula e abaixo posso botar largura por comprimento, mas o ideal mesmo é que eu coloque a área útil. Multiplique 4 vezes 2,80 e coloque em metros quadrados o valor. Algumas generalidades, que são algumas medidas. Isso daqui, muita coisa se aplica para quem desenha no computador. Para a gente que desenha à mão, não se aplica. O que é que eu quero que se aplique para quem desenha à mão? A distância entre as linhas de cota e as paredes e entre uma linha de cota e outra, que é para ser de 8 a 12 milímetros, certo? Indicar com 2 casas decimais é obrigatório, mesmo sendo à mão. Veja aqui, ó, só tem um 15. O que é que significa esse 15? É a espessura das paredes. Então, quando for um valor abaixo de 1 metro, certo? Eu posso botar, por exemplo, 15, eu posso botar 0,15, posso botar só 0,15 e posso botar só o 15. Significa que esse 15 aqui corresponde a 15 centímetros, ok? É obrigatório fazer a cotagem de todas as portas e de todas as janelas. Cotas de nível, que é obrigatório. Deixa eu tomar água. Cota de nível, que é obrigatório. O que é cota de nível? Cota de nível é a altura do piso em relação ao nível de referência. Por exemplo, numa edificação, o nível de referência vai ser o nível do terreno, tá? É o nível do terreno. Então, quando o piso estiver acima do nível do terreno, eu vou fazer um círculo, divido em 4 partes e represento ali o valor da cota de nível. Então, essa cota aqui, essa ou essa, significa que aquele piso está a 25 centímetros acima do nível de referência. Então, eu considero o nível de referência como 0, o meu terreno, eu considero ele como 0,
E acima eu coloco em 4 partes. Se for abaixo, eu só divido em 2 e só pinto a de baixo. Em uma edificação, onde é que tem o nível de abaixo, o nível do piso abaixo do nível de referência? O piso de uma piscina, o piso de uma cisterna, o piso daquelas caixas de gordura. Se a casa tiver um cômodo subterrâneo, então é abaixo do nível de referência, ok? Então, é obrigatório eu cotar também os níveis dos pisos de todos os cômodos. Em relação às portas e janelas, que é obrigatório cotar. Ou eu coloco diretamente na porta e na janela, ó, como está representado aqui, ou eu posso ir nas portas e colocar P1, P2, P3, ou nas janelas, J1, J2, J3, enfim, quantas janelas tiver. Mas se eu fizer isso, eu tenho que fazer um quadro de esquadrias, tá? Eu tenho que fazer um quadro de esquadrias e nele colocar todas as dimensões das portas e das janelas. É obrigatório colocar o título da planta baixa, por exemplo, aqui, ó, planta do térreo, significa que essa casa tem 2 pavimentos. Então, vai ser planta do térreo e planta do pavimento superior. Ou então, planta do pavimento inferior e planta do pavimento superior. Planta do primeiro andar e planta do segundo andar. Enfim, podem ser várias nomenclaturas, certo? Então, eu tenho que, se for só uma térreo, eu posso botar só planta baixa, porque é uma casa térrea, tá? Então, o título, a escala é obrigatório, e se o meu projeto tiver mais de uma folha, por exemplo, a casa sobrado, né? Quando tem 2 andares. Eu vou botar, ó, 1 para a planta do térreo, 2 para a planta do pavimento superior. Então, tenho que numerar. Se não tiver, não é obrigatório numerar. Veja que todas essas dimensões aqui, ó, tem lá na ABNT. Então, quando se desenha à mão, é muito difícil para a gente seguir esse padrão. Mas, quando se desenha no computador, é super simples. Vocês vão só digitar lá onde pede, né? E você vai fazendo a cotagem bem rapidinho, é bem simples. Já a mão é mais complicado. Quando a gente está desenhando planta baixa, a gente tem que colocar as convenções. O que são essas convenções? São a representação de projeções, de coisas que estão acima do nível, acima do plano de corte. Então, por exemplo, aqui, ó, é a projeção do telhado, certo? Que eu chamo de beiral, a extremidade do telhado. Aqui é a projeção da caixa d'água, então vai de uma ponta à outra. Isso aqui, se a caixa d'água for de alvenaria, tá? Se for uma caixa d'água, aquelas caixas d'água que a gente compra, né? Aquelas redondas, como é o nome? Fibrocimento, né? Ou então tem umas que é de polietileno. Você vai colocar, vai desenhar o círculo, né? Com o diâmetro da caixa d'água, certo? Então, projeções de marquises, de viga, todas elas são obrigatórias fazer na planta baixa. Toda a projeção do telhado, cumieira, certo? Se o telhado for de 2, 3 ou 4 águas, enfim, isso aí na próxima aula vocês vão ver mais detalhes. Então, é obrigatório colocar o nome do cômodo em letra maiúscula, a área útil dele em metro quadrado, e aqui, ó, a cota de nível. Esse mais aqui é obrigatório? Não. Por quê? Porque se está aqui dividido em 4 partes iguais, eu já sei que é um valor acima do nível de referência. É obrigatório na planta baixa indicar o norte. O que é isso? Para que eu indico o norte numa planta baixa? Já viram falar em casas do lado do sol, casas do lado da sombra? Ou de casas viradas para o nascente, casas viradas para o poente? Primeiro, por que isso? Para que eu saiba o local melhor para colocar os quartos. Se a casa for com a frente para o oeste ou para o sul, a frente da casa, eu coloco os quartos para trás. Por quê? Porque quando for à tarde, que é o horário mais quente, então o sol vai estar inserindo aqui em frente, tá? Então, eu coloco os quartos para trás.
Se a casa for com a frente para o leste ou para o norte, aí eu coloco os quartos para frente, ok? Porque eles, quando o sol estiver com a casa voltada para o nascente, o sol vai estar atrás da casa. Então, os quartos ficam para frente. Como indicar o norte? Indo ao local, você vai olhar o sol. O sol nasce sempre no leste, não é isso? Se põe no oeste. Então, como é que eu vou saber? Braço direito para o leste, onde o sol nasce. Braço esquerdo no oeste. À frente será o norte e atrás o sul. Por isso que a gente, quando está desenhando planta baixa, indica o norte. Como representar esse norte? Só com um tracinho, uma seta. Esse aqui é o mais utilizado. Posso fazer aqui essa seta assim, um triângulo. E posso fazer assim, né? Aquela rosa dos ventos, como é conhecido. Ok? E aqui só algumas observações. Numa edificação, eu tenho 3 grupamentos: privado, social e de serviço. No grupamento privado, vai ter o quê? Banheiro, quartos, corredor. No social, vai ser, geralmente, sala de estar, jantar e a área, né? Aquela parte inicial, a área ou varanda. O de serviço vai ser cozinha, despensa, área de serviço, certo? Então, vamos lá. No grupamento privativo, quando há vários quartos e um banheiro, todos eles devem ter porta para um corredor. Então, se na minha casa eu tenho mais de um quarto, na minha edificação eu tenho mais de um quarto, o ideal é que eu tenha um corredor ali interligando esses quartos e que o banheiro também tenha porta para aquele corredor, tá? Os quartos devem ser silenciosos e sombrios à noite e bem iluminados durante o dia. Por isso daqui, ó, que usa a questão do norte. O banheiro deve manter uma relação de dependência com os demais compartimentos da casa, de tal forma que o acesso a ele se faça pelo corredor, tá? Então, se eu tenho só um banheiro numa casa, esse banheiro tem que ser independente dos outros cômodos e que ele fique naquele corredor próximo aos quartos. Eu tenho que tentar, quando for desenhar o banheiro, dar o máximo de privacidade a ele, certo? Então, se minha casa tem só um banheiro, ele tem que ser independente e ficar no corredor. Imagine uma casa só com banheiro e você coloca ele dentro de um quarto. Chega uma visita, quer usar o banheiro, ou então até outra pessoa que mora na casa, tem que entrar dentro daquele quarto para poder ter acesso ao banheiro. Então, quarto, se for só um banheiro, esse banheiro tem que ser independente. A circulação entre quartos e banheiro deve ser feita no menor trajeto possível e de maneira independente. Então, isso é para quê? Para quando eu tenho vários quartos, um banheiro, quando eu for colocar a porta desse quarto, eu tenho que tentar deixar ela o mais próximo da porta do banheiro. Então, se todos os cômodos têm portas para o corredor, eu vou botar essas portas nos cantos do cômodo que fique mais próximo do banheiro. Os quartos devem ser voltados para o lado que tem insolação matinal, preferencialmente para o leste, porque o leste é o mais frio, né? Que é quando o sol nasce. Os cômodos de permanência temporária devem ser voltados para o sul. Oeste e sul são os mais quentes. Norte e leste são os mais frios, mas o ideal é casas com a frente para o leste, tá? E a parte posterior para o oeste. É o ideal, porque assim o sol passa por cima da comieira da casa. Para a localização de portas e janelas, deve-se considerar também a direção dos ventos predominantes no local. Então, quando a gente pensa em ventilação, a gente pensa na saída de vento e não só na entrada, certo? A cozinha e a copa devem localizar-se perto da sala de estar e de jantar. Isso aqui é para casas mais antigas. Deve-se evitar, sempre que possível, abrir portas entre 2 quartos. Imagina, antigamente tinha muito isso, né? Eu lembro que na casa da minha avó era assim, tinha uma porta para entrar no quarto e tinha uma porta de um quarto para o outro. Né? Então, evitar essa porta de um quarto para o outro, porque ali eu tenho que ter privacidade.
Evitar portas entre cozinha e quarto, tem que dar privacidade ao quarto, entre banheiro e cozinha, entre banheiro e sala e entre quarto e sala. Então, quando envolve grupamento privativo, a gente tem que estar sempre a maior privacidade possível. A circulação, ela é melhorada garantindo-se duas entradas, uma social pela sala de estar e outra de serviço, certo? Pela área de serviço ou pela copa. Então, o ideal é que numa casa tenha sempre duas entradas, ou seja, duas portas para o exterior da casa. O banheiro e cozinha, quando possível, devem ser próximos, pois assim permitem a economia de tubulação hidrossanitária. As casas de antigamente, todos os banheiros eram dentro da cozinha. Por quê? Para economizar na tubulação. Mas, assim, hoje, você pode botar um banheiro próximo à cozinha, mas a porta do banheiro não precisa ser para dentro da cozinha, tá? As portas devem localizar-se nos ângulos das paredes e não no centro. Isso aí eu já expliquei quando falei lá de planta baixa. Então, é isso. Eu vou mostrar aqui mais um slide, que é ensinando como desenhar plantas baixas. Tem lá as aulas, deixa eu ver se eu acho. Tem lá as aulas, gente, tá bem explicado, são várias aulas. Ainda tá faltando eu postar mais aulas para vocês. E eu vou postar também os vídeos de Aécio, certo? Então, como desenhar uma planta baixa? Primeira coisa, sempre traços estreitos e leves, porque a gente apaga muito. Então, inicio fazendo as faces externas das paredes externas. Depois, eu faço a espessura das paredes externas, ou seja, a parte interna das paredes externas. Depois disso, eu vou fazendo as paredes internas, todas as divisões das paredes, apagando ou não tiver parede, faz acabamento, vai para a segunda fase, que é desenhar as portas e as janelas, certo? Terceira fase, equipamentos, balcão, bacia sanitária. Isso aqui não é obrigatório colocar. Ou aqui, ó, tem um fogão, uma pia, certo? A parte do banheiro. Isso aqui não é obrigatório colocar. Vamos deixar isso aqui para quando vocês estiverem fazendo no computador. A mão é mais complicado, muito detalhado e apaga muito, vai borrar, enfim, o desenho não vai ficar legal. Fazer todas as projeções, projeção de cobertura, de caixa d'água, de cumieira, certo? Todas as projeções. Em seguida, vai apagar todos os excessos das linhas, fazer os acabamentos, para começar a terceira fase, certo? Que é a cotagem. Então, a terceira fase é colocar a cotagem. Colocar todas as medidas internas, de dentro a dentro, né? De todos os cômodos, e as externas, que é uma largura total e um comprimento total. Ou seja, essa largura total aqui, eu somei desde parede, largura interna, parede, largura interna, parede, largura interna e parede. Então, deu total, ó, 6,45. Certo? Mesma coisa aqui para o comprimento total. Vai somando as paredes com os comprimentos internos. Depois disso, coloca os nomes dos cômodos e a área útil de cada cômodo, certo? Represento linhas de corte, represento também as cotas de nível e finalizada a planta baixa, ok? Isso aqui é bem resumido, eu não gravei aula sobre isso, mas já estou dando aqui, né, como essa aula está sendo gravada, e eu vou colocar ela no Siga. A parte prática não tem como ensinar vocês a fazerem. Não tem como ensinar a fazer pelo computador. Chegou mais gente, né? Chegou Rafaela e Wagner. Boa noite. Alguma dúvida sobre planta baixa? Hein, gente? Dúvida? Rafaela, você assistiu os vídeos? E Wagner assistiu?
Rafaela assistiu. É só a Rafaela que assistiu. Você tem dúvida, Rafaela? Não sei se você entrou, se você viu a explicação do início. Wagner, você assistiu? Ah, Wagner também assistiu. Se não tem dúvida, certo? Amanhã eu vou postar o restante dos vídeos que estão faltando com as aulas práticas. Vou postar também o de Aécio, certo? Que é uma maneira diferente de ver, está um pouco diferente do meu, mas no fim é a mesma coisa. E vou cadastrar a nossa atividade, certo? Atividade planta baixa, vou botar para me entregar até sábado também, para que no domingo e na segunda vocês tenham tempo de assistir os vídeos de cortes, certo? Então, essa atividade planta baixa não deixem de fazer. Se possível, desenhe também a planta baixa da que eu estou ensinando a vocês, a do vídeo, que é a planta baixa que tem no livro, certo? Que é uma planta baixa bem completa, de uma edificação mais simples, mas lá vocês aprendem tudo. Então, ela tem no livro, por isso que eu sempre faço com ela a aula prática, certo? Então, assistam, desenhem essa planta baixa e eu vou cadastrar a tarefa para vocês me entregarem até o sábado, ok? Alguém com dúvida quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sem dúvidas. Então, é isso. A aula está finalizada. Tá? Sim, vocês viram a questão da monitora, né? Todo mundo entrou no grupo do WhatsApp com a monitora, mandou o número para ela, com a Maíse. Ainda não, mas vou mandar. Mande para entrar no grupo, porque é sempre bom. E ali você tira dúvida com ela, qualquer coisa, marca um horário, uma reunião pelo Google Meet, certo? Ela é bem atenciosa, Maíse. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Sem dúvidas. Então, nossa aula está finalizada. Ok? Quem não assistiu os vídeos, aproveite, que a aula hoje era para ser as 4 aulas, né? Então, aproveite esse horário, que vocês não vão ter aula de outro professor, para ir assistir os vídeos e já ir desenhando aquele que eu postei, né? Da aula prática. Certo? Ainda está faltando um vídeo de aula prática com as projeções e com a cotagem, certo? Mas já tem os das paredes, portas e janelas, que é o que dá mais trabalho, demora mais a fazer. Então, já pode começar. Ok? Então, boa noite para todos. Boa noite. Bons estudos. Vão assistir os vídeos, viu? Tchau. Tchau.